Olá, no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre desjudicialização e acesso à justiça. Eu começo aqui fazendo uma crítica ao sentido que vem sendo dado à palavra desjudicialização. O que significa desjudicializar? No meu entendimento, desjudicializar traz uma ideia clara de não judicializar. O prefixo des ele faz oposição à judicialização. E é isso que vem sendo observado e aplicado na prática, por exemplo, em termos de políticas públicas que visam alcançar a chamada desjudicialização. No meu entendimento, não. O esforço que vem sendo feito, principalmente pelo Estado, no sentido de fomentar aquilo que considera como desjudicialização, está justamente em tentar retirar do Poder Judiciário conflitos que já foram convertidos em demandas, ou seja, conflitos já judicializados. Portanto, o investimento no que eu chamo de um filtro. Uma vez ajuizada uma ação, realiza-se algum tipo de medida que tem como objetivo impedir que a demanda judicial tenha o seu fluxo natural. Basicamente, eu estou falando aqui de uma aposta que vem sendo colocada por muitos, trazida pelo artigo 334 do Código de Processo Civil Brasileiro, que torna obrigatória a audiência de conciliação e de mediação, salvo em duas situações excepcionais: quando não couber a autocomposição ou quando as partes, autor e réu, de forma expressa manifestarem o seu desejo pela não realização. Então, essa audiência ela vem sendo colocada como um importante filtro no sentido da desjudicialização. Mas vamos ver um pouco mais adiante. Eu quero trazer alguns dados que comprovam que, se esse foi o objetivo, nós podemos já considerar, nesse tempo de evolução e aplicação do Código de 2015 até o ano de 2019, que os efeitos, os resultados não foram os esperados. Então, eu quero aqui trazer alguns dados, até para efeito de contextualização, porque muito se fala sobre a crise do Poder Judiciário como ponto de partida para o desenvolvimento dessas políticas de desjudicialização, mas pouco se conhece sobre os contornos dessa crise, a dimensão dos problemas que nós vivemos, até para a gente poder fazer uma reflexão crítica. Será que medidas como o fomento à mediação e à conciliação no âmbito do processo civil têm um potencial contribuição no sentido de fato, reduzir o volume de processos que nós temos no Poder Judiciário brasileiro? Essa também é uma crítica que eu quero levantar, mas não sem antes trazer alguns dados. Para aqueles que se interessam pelo desenvolvimento de pesquisas nessa área, eu sugiro o estudo do relatório Justiça em Números, produzido anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. É possível encontrá-lo e baixar no site do próprio CNJ, recomenda material, uma fonte importante de pesquisa sobre esse tema. O último relatório Justiça em Números, publicado no ano de 2019, ele se refere ao exercício anterior, ou seja, ele traz dados relativos a movimentação do Poder Judiciário brasileiro no ano de 2018. Eu começo aqui trazendo alguns números. Quanto custou o Judiciário brasileiro em 2018? As despesas do Poder Judiciário chegaram a um montante de quase 94 bilhões de reais. Esse é um número significativo, isso corresponde, calculou o próprio CNJ, a 1,4% do PIB brasileiro. Não só preocupante é o custo, mas a distribuição do mesmo. Se nós considerarmos que 90,8% de todo o total da despesa foi dedicado ao pagamento de recursos humanos, a gente vê que realmente sobra muito pouco para o desenvolvimento de políticas de infraestrutura, de questões estruturais, de tecnologia, ou seja, de movimentação dos tribunais brasileiros. Os indicadores de litigiosidade também são muito preocupantes. No ano de 2018, foram identificados 28 milhões de casos novos, trazidos no âmbito do Poder Judiciário. E foram baixados, ou seja, julgados, decididos, arquivados ou submetidos a outras instâncias, 32 milhões de processos. Isso significa, aí vem a boa notícia, que no ano de 2018, os juízes brasileiros conseguiram julgar
mais casos do que o número de processos novos que nós tivemos. Então, portanto, tiveram um índice de atendimento à demanda positivo, ou seja, se julgaram mais do que o número de casos que entraram, né, no Poder Judiciário brasileiro. Eles tiveram um índice de atendimento positivo, no caso foi de 113,7%. Né? O grande problema não está centrado na produtividade dos magistrados, nem só exclusivamente na quantidade de processos que entra ano após ano. O problema maior está no estoque de processos. O Judiciário brasileiro fechou o ano de 2018 com 78,7 milhões de processos. Esse é o estoque que ficou acumulado para o ano seguinte. Isso significa que o tempo de giro do acervo é um indicador que o Conselho Nacional de Justiça desenvolve para calcular o tempo que seria necessário para que os magistrados brasileiros, com a produtividade que eles apresentaram no ano de 2018, pudessem dar conta dos processos acumulados sem que fosse ajuizada sequer uma ação. Então, suponhamos que o Judiciário fechasse suas portas e não fosse ajuizada nenhuma ação até que os membros do Poder Judiciário, com a produtividade apresentada, pudessem dar conta do estoque. O Judiciário precisaria de ficar com as portas fechadas por 2 anos e 6 meses. Esse é o chamado tempo de giro do processo. E os índices de conciliação? Eu acho que essa é uma questão importante, vem a crítica prometida. Esse indicador, ele mede o percentual de decisões que foram homologatórias de acordo. Ou seja, de todas as decisões proferidas, qual é o percentual de decisões que foram homologatórias de acordos realizados no âmbito do Poder Judiciário, né? Esse indicador mostra que de 2015, quando entrou em vigor o Código, até o ano de 2018, houve uma tendência, ou melhor, uma constatação de uma estabilidade nos indicadores. Quando entrou em vigor no ano de 2015 o Código, o índice de conciliação foi de 17,2%. No ano de 2016, como já tínhamos aí uma experiência maior do Código, ele caiu para 17%. Manteve-se da mesma forma no ano de 2017 e caiu para 16,7% no ano de 2018. O que mostra isso? Mostra que a política não vem produzindo seus efeitos desejados. Por quais razões? Eu aponto algumas e levanto para efeito de reflexão e de pensamento sobre a importância do desenvolvimento de políticas públicas nesse sentido. Não há mediadores e conciliadores capacitados em número suficiente para dar conta da demanda. Vemos também em uma série de tribunais uma insuficiência no número de centros, os CEJUSCs, judiciários de solução de conflitos e cidadania, que seriam centros dedicados à prática de mediação e conciliação no âmbito do Poder Judiciário, e sem contar, além da crise econômica que o país enfrenta, as dificuldades orçamentárias no sentido de investir no desenvolvimento dessa política. Em termos de proposição, qual é a proposta que eu lanço à reflexão? Temos que pensar e defender o desenvolvimento de políticas que venham a fomentar efetivamente aquilo que eu considero como desjudicialização, ou seja, para que conflitos sequer sejam judicializados. Temos que investir câmaras de mediação e arbitragem extrajudiciais, temos que pensar nos escritórios de advocacia, as promotorias de justiça, as defensorias públicas, como centros de prevenção e solução de conflitos, não necessariamente passando pela judicialização, e trago também uma reflexão sobre a importância de se repensar a atuação e a potencial contribuição que as serventias extrajudiciais podem prestar no sentido de levar adiante a ideia do que representa efetivamente a desjudicialização.